Hora informativa. Madeira e Açores criam um grupo de trabalho para estudar a revisão da Lei das Finanças Regionais. Cimeira Madeira-Açores foi um sucesso na afirmação de ambos os arquipélagos, realça José Manuel Bolieiro. Sindicato alerta para a falta de mão de obra no CTT dos Açores e reivindica aumentos de salários e melhores condições de trabalho. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, boa tarde. Os governos da Madeira e dos Açores anunciaram que vão criar um grupo de trabalho para estudar a revisão da Lei das Finanças Regionais, procurando repor previsibilidade, regularidade e estabilidade nas transferências do Estado. Numa conferência de imprensa conjunta com José Manuel Bolieiro, que lidera o Executivo açoriano, e Miguel Albuquerque, que lidera o Executivo madeirense, o governante madeirense precisou que o grupo de trabalho será orientado pela Sociedade de Advogados Eduardo Paes Ferreira e Associados. É preciso que isso seja negociado, e vai ser negociado, entre os nossos governos, e que o que nós decidimos foi constituir um grupo de trabalho com um reputado especialista. Eu penso que não temos nenhum problema em dizer que é o professor Paes Ferreira, que já aceitou trabalhar para os nossos governos, e vamos, com certeza, auscultar um conjunto de membros do Governo Nacional, no sentido de criarmos um grupo de trabalho para repor a equidade e a justiça na Lei das Finanças Regionais. Nós não pedimos aqui nada de iníquo, pedimos apenas que a Lei das Finanças Regionais seja uma lei moderna e adequada às nossas necessidades e que não seja uma fantasia para continuar a estrangular as regiões autónomas. E faremos isso com objetividade também técnica e política, para que não se argumente nem se coloque a discussão no fantasma ou do partidarismo ou da reivindicação exagerada das regiões autónomas. Queremos uma aplicação justa da lei e que possa prestigiar Portugal. Na declaração final da Cimeira, proferida após a assinatura de 25 protocolos de cooperação entre as secretarias dos dois executivos, os líderes insulares insistiram na necessidade de se proceder também à revisão da Constituição da República e de assegurar a gestão partilhada do espaço marítimo entre o Estado e as regiões, que recentemente foi declarada como inconstitucional pelo Tribunal Constitucional. Miguel Albuquerque e José Bolieiro alertaram, por outro lado, para a importância do Estado assegurar a conexão digital entre o continente e as regiões, bem como de assumir as suas responsabilidades com os sobrecustos dos setores da saúde e da educação. É necessário, neste momento, que os cabos sejam substituídos. E é necessário que o Estado assuma essa conexão digital o mais rapidamente possível para garantirmos que as empresas tecnológicas que estão a se sediar, que já se sediaram e que no futuro irão se sediar nas regiões autónomas, tenham, de facto, as garantias de uma boa conexão digital. O que temos assistido é uma negligência de, a tempo e com tempo, fazer a respectiva substituição e modernização dos cabos. Lembramos e exigimos recuperação do tempo perdido quanto a este desafio que favoreça, que nos modernize, que nos coloque na centralidade planetária no que diz respeito às comunicações digitais, como bem podemos ser, em vez de mera ultraperiferia. Declarações de ambos os presidentes dos governos regionais da Madeira e Açores, respectivamente, no âmbito da Cimeira Madeira-Açores. Ora, José Manuel Bolieiro considerou esta terça-feira que a Cimeira Madeira-Açores, cujas conclusões foram já conhecidas, representou um sucesso na afirmação de ambos os arquipélagos no contexto nacional e europeu, tendo sido assinados mais de 2 dezenas de protocolos de cooperação entre ambos os executivos. Uma cimeira de sucesso e profícua, aliás, como vimos, no conjunto de protocolos que todos testemunhamos e que aqui foram assinados. Queremos agora juntar para o futuro a força do nosso entendimento neste quadro de relacionamento através desta cimeira e do conjunto de trabalho que realizaremos, fundado não só nestes protocolos,
mas no compromisso de amizade, segundo o lema Juntos somos mais fortes. José Manuel Bolieiro falando na tarde de ontem no arquipélago madeirense. O presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, visitou esta quarta-feira a Casa dos Açores, na Madeira, destacando que o espaço projeta os Açores no arquipélago irmão. Acompanhado pelo presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e por membros de ambos os governos, José Bolieiro sublinhou que a casa traz ao de cima a componente emocional e de ligação entre os povos e representa também um espaço de futuro. Depois da visita à Casa dos Açores, as comitivas de ambos os governos visitaram a loja de produtos açorianos Queijaria da Avó, no centro do Funchal. O Governo Regional terminou assim uma cimeira de 3 dias que funcionou como momento de unidade e projeção de futuro para ambos os arquipélagos. O secretário regional da Saúde destacou no Funchal os bons resultados da cooperação estreita entre os serviços de proteção civil dos Açores e da Madeira, à margem de uma visita ao Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, que Lélio Menezes apontou bons resultados, quer seja ao nível da formação, quer seja ao nível de troca de experiências. O governante destacou ainda a emergência pré-hospitalar. Há um conjunto de aspectos que merecem uma atenção particular, nomeadamente ao nível da emergência pré-hospitalar. São sistemas um pouco diferentes e na percepção das vantagens de um e outro sistema vamos encontrar, de certeza, melhores resultados. Há ensinamentos e experiências que devem ser replicadas e podem ser replicadas. Há a disponibilidade e a abertura total de ambos os serviços e de ambas as tutelas para garantir esta articulação e, na diferença que temos também, há um conjunto de preocupações que são específicas no arquipélago e que não são tanto do outro, nomeadamente os incêndios, que na Madeira têm uma relevância superior àquilo que acontece nos Açores, mas também a nossa dimensão sísmica e vulcânica é mais ativa nos Açores. Independentemente destas diferenças, há um conjunto de outras áreas em que essa articulação, nomeadamente na emergência pré-hospitalar, deve ser acentuada e queremos acentuar esta colaboração para prestarmos melhores serviços à população. Lélio Menezes, secretário regional da Saúde. Ainda na área da saúde, o Partido Socialista alertou para a falta de médicos de família na Ilha do Faial. Em visita à Unidade de Saúde de Ilha, os deputados do PS deram nota de que existem mais de 3.000 faialenses sem médico de família. Neste momento estão cerca de 3.000 utentes desta unidade de saúde sem médico de família e isso é naturalmente uma situação que nos preocupa muito e são queixas constantes que têm chegado sobre essa matéria. E a verdade é que o regime de consulta aberta que tem sido utilizado para dar resposta a essa falta também já não está a dar aquela resposta que se considera adequada. Tiago Branco, deputado do Partido Socialista. O Partido Socialista questionou o Governo Regional sobre a previsão de abertura de candidaturas aos programas de estágios estagiar LT na administração pública, notando que está dependente de um despacho do Executivo açoriano. Marta Matos lembrou que ainda não foi publicado o despacho contendo os períodos de candidatura, a data de início dos estágios e os critérios de admissão dos estagiários. A deputada socialista salientou que os programas Estagiar LT pretendem possibilitar aos jovens um estágio profissional em contexto real de trabalho que promova a sua inserção na vida ativa, bem como apoiar a fixação de jovens nas ilhas de menor dimensão demográfica. O Programa de Manutenção do Emprego 2, criado pelo Governo para mitigar as consequências da pandemia de Covid-19, recebeu candidaturas de 1.718 empresas, tendo 1.068 sido aprovadas. Em resposta a um requerimento do Chega, o Governo Regional informou que recebeu 1.718 candidaturas àquele programa de apoio às empresas, 1.068 foram aprovadas e 60 foram reprovadas. O Governo Regional revelou ainda que existem 238 candidaturas que carecem de pedidos de esclarecimento solicitados pelos serviços da Secretaria Regional e outras 352 que se encontram em análise, sendo previsível a sua conclusão a muito breve trecho. Os deputados da coligação que suporta o Governo Regional vão dar entrada na Assembleia Legislativa de um projeto de resolução que recomenda a criação de um mecanismo de gestão de plásticos do fluxo agrícola na região, estimando que na agricultura, na agropecuária e na silvicultura no arquipélago se produza cerca de 1.800 toneladas de resíduos por ano. A proposta prevê o melhor aproveitamento desse material através de uma recolha mais eficiente.
A iniciativa foi apresentada esta quarta-feira em conferência de imprensa pela deputada do PSD, Vitória Pereira, na delegação da Assembleia Regional na Ilha de São Miguel. Pomos ao Governo Regional que elabore um levantamento e caracterização sobre a gestão de resíduos do fluxo agrícola na região, assinalando as áreas prioritárias de acordo com a especificidade de cada ilha e de cada concelho na região autónoma dos Açores. Desenvolva campanhas e ações de informação e sensibilização com enfoque na problemática dos resíduos de plástico dirigidas aos produtores agrícolas e que elabore materiais de boas práticas de utilização de plásticos e embalagens agrícolas. Com esta resolução, pretende-se precisamente incluí-los neste sistema, incentivando a economia circular, promovendo a sustentabilidade e a proteção do meio ambiente. Ao garantir respostas adequadas aos resíduos do fluxo agrícola, evita-se, assim, a sua queima ou mesmo descarte nos sistemas municipais de recolha de resíduos urbanos, com impactos e consequências nefastas que daí resultam. Criação de um mecanismo de gestão de plásticos do fluxo agrícola na região proposta pelos grupos parlamentares do PSD, CDS e PPM. O presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, salientou estar disponível para dialogar com o deputado independente Carlos Furtado e manifestou disponibilidade para corresponder às suas reivindicações em termos de atenção. José Bolieiro falava no Funchal numa reação ao aviso do deputado independente Carlos Furtado, que na segunda-feira revelou estar a ponderar a continuidade do apoio ao governo açoriano, acusando o PPM de rasgar o acordo parlamentar devido ao orçamento da Assembleia Regional. José Bolieiro afirmou não temer pela eventual queda do governo regional, adiantando que Carlos Furtado e todos os deputados que correspondem ao acordo de incidência parlamentar podem contar consigo para dialogar. O líder do Executivo açoriano disse ainda estar disponível para corresponder às justas reivindicações dos deputados que assinaram os acordos de incidência parlamentar no que diga respeito à atenção e ao diálogo. A secretária regional da Educação e dos Assuntos Culturais, Sofia Ribeiro, avançou que mais de 95% dos candidatos açorianos ficaram colocados na primeira fase de candidatura ao ensino superior. Dos 1.154 candidatos açorianos, 1.091 alunos já conseguiram colocação. De acordo com o titular da pasta da Educação, há 3 anos consecutivos que o número de candidatos diminui. Quanto às áreas dos cursos, Gestão, Enfermagem, Psicologia, Serviço Social e Medicina foram as preferidas dos jovens açorianos e, segundo Sofia Ribeiro, 69% dos alunos colocados ficou na sua primeira opção. A primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior terminou com 49.806 alunos colocados em todo o país, o segundo maior número de sempre. As candidaturas à segunda fase iniciaram na última segunda-feira, 12 de setembro, e podem ser feitas até 23 de setembro nas ainda 5.284 vagas disponíveis em todo o país. O Sindicato Demográfico dos Professores dos Açores alertaram esta quarta-feira para um agravamento da falta de docentes em várias disciplinas e diferentes ilhas, incluindo nos estabelecimentos de ensino dos maiores centros urbanos. Ora, esta informação contraria as declarações da Secretária Regional de Educação, que garantiu que estavam colmatadas no setor 99% das necessidades. No concurso de afetação, tivemos colocados 771 docentes. Mas depois, na contratação, onde se foram disponibilizadas cerca de 420 vagas, já 12% dessas vagas não tiveram colocação. Portanto, assumiu-se que haveria candidatos a todas as vagas disponibilizadas, o que na verdade não aconteceu. E, portanto, nós não tínhamos, efetivamente, 99% das necessidades satisfeitas. A falta de professores agravou-se face ao ano letivo anterior e já é transversal às diferentes ilhas, inclusivamente em escolas dos maiores centros urbanos, onde a informática é a área que lidera a falta de colocações. António Fidalgo criticou a desvalorização da carreira docente, fruto de medidas erradas tomadas pelos governos da República e regional. Não podemos abdicar da licenciatura e do número de créditos na parte científica adequada, porque não podemos entrar num processo, como aconteceu nos anos 90, onde a maioria dos professores não eram sequer licenciados. É a criação de quadros de escola. E depois criar incentivos, quer a nível fiscal, quer no apoio à deslocação, no apoio ao arrendamento de casa ou até eventualmente à compra de casa, para que nós possamos fixar esses professores nas ilhas onde há a falta.
Por outro lado, o sindicato referiu que está a acompanhar atentamente a implementação da adoção dos manuais digitais nos 5º e 8º anos, considerando urgente que as unidades orgânicas distribuam equipamentos não só aos alunos, mas também aos docentes abrangidos pela medida. Neste momento levantam-se muitas dúvidas e as pessoas têm sempre medo daquilo que é o desconhecido. Mas a nossa preocupação também está nos pais, que em casa querem se calhar apoiar os seus filhos naquilo que é a plataforma que vai ser usada atualmente, e os pais têm, a maioria deles, grandes dificuldades em a usar, e portanto daí o nosso apelo a que também aos pais se esclareçam de forma mais ou menos breve aquilo que é o uso da plataforma. António Fidalgo, presidente do Sindicato Demográfico dos Professores dos Açores, em declarações em Ponta Delgada, a assinalar a gravidade da carência de professores com habilitação profissional para suprir as necessidades das escolas. O Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações alertou que falta mão de obra nos CTT dos Açores. O sindicato reivindica aumentos de salários e melhores condições de trabalho. O nosso último aumento foi 7,5 €. Hoje em dia, um carteiro que entra para o quadro está a receber o ordenado mínimo. Não temos aumentos condizentes já há cerca de uns 10, 15 anos, e a empresa diz que não tem dinheiro para dar aumentos aos trabalhadores, quando é mentira, porque dividem os lucros e os dividendos pelos acionistas. Faltam cerca de 40 funcionários em toda a região, segundo o dirigente sindical. O problema da falta de mão de obra leva a que, mesmo que pague mais ou menos dinheiro para fazer chegar rapidamente correspondência, o tempo de entrega pelo CTT não difere muito na região. O sindicalista justifica que não é possível operar o aumento da carga de trabalho sem que a empresa contrate mais funcionários. Ainda há jovens a contrato que são bons trabalhadores e acabam os seus 3, 4 meses, 6 meses de contrato e são mandados para casa. Pronto, a empresa diz que não precisa deles, mas é mentira. Temos um aumento muito grande de correio, principalmente expressos pacotes e expressos. Foi um aumento mas a empresa sabe disso, um aumento talvez de uns 60%. Correio verde e registros, já não existe assim grande distinção. Não há cá correios azuis nem nada disso, a gente entrega só o que pode. Filipe Mendes, dirigente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações, em declarações em Angra do Heroísmo, pediu ainda a reversão do processo de privatização dos CTT em Portugal. O Bloco de Esquerda propôs várias medidas de apoio às autarquias de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória para implementar às famílias e empresas para dar resposta às dificuldades provocadas pelo aumento do custo de vida. O Bloco propõe o congelamento das rendas residenciais e das rendas dos espaços comerciais que pertencem às autarquias de Angra e Praia até 31 de dezembro de 2023. Do pacote de medidas proposto pelo Bloco da Ilha Terceira, constam ainda o reforço dos apoios sociais às famílias, um apoio extraordinário às entidades culturais, a manutenção do pressário dos espaços culturais geridos pelo município até ao final de 2023, passando o acesso aos espaços culturais geridos pelos municípios a ser gratuito para menores de 18 anos, estudantes e maiores de 65 anos também até ao final de 2023, e ainda a manutenção do tarifário de todos os transportes públicos em 2023. O Bloco propõe ainda a criação de um vale de compras atribuído a cada município destinado à compra de bens de primeira necessidade, alimentação e higiene, por exemplo, nos estabelecimentos de pequeno comércio do respectivo município. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer poupar muito dinheiro no seguro de vida do seu crédito à habitação? Já não é obrigado a ter os seguros no seu banco. É isso mesmo. Fale connosco. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Para terminar, nota para um sismo de 2.7 na escala de Richter que foi sentido hoje na Ilha do Faial, conforme revelou o Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores. O Civis indica que o evento foi registado passavam 30 minutos das 10 horas da manhã e foi sentido pela população com a intensidade máxima de 4 na escala de Mercalli modificada nas freguesias de Ribeirinha e Pedro Miguel, no concelho da Horta. O abalo foi ainda sentido com a intensidade 3 nas freguesias de Salão, Praia do Almoxarife, Flamingos e ainda na cidade da Horta.
Estas foram as notícias da sua hora informativa nesta tarde de quarta-feira, dia 14 de setembro. Eu sou o Diogo Andrade, desejo-lhe a continuação de uma ótima quarta-feira. Continue também, se possível, na nossa companhia. Hora informativa.